Bom dia, nono ano, tá? Os alunos, a aula de hoje aí é sobre a Ásia, né? Para os alunos que ficaram em casa, né? Durante essa semana, né? É, já as turmas A vão ter aula presencial e as turmas B, tá? Serão aí instruídos de uma forma híbrida, né? Tanto presencial como essa aula de agora, que será totalmente remota para vocês, tá? Uma aula gravada, tá? Para o nono ano B, tá? Não é o nono ano da tarde, mas o nono ano B, que é da parte da manhã, pela essa divisão, tá? Pelas subturmas, tá? E hoje eu vou falar sobre o continente asiático, tá? Continente, galera, é o conjunto de terras emersas que estão acima do nível do mar, e a gente tem a Ásia como a maior em extensão territorial, tá? Mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, tá? Esse continente ele apresenta uma grande diversidade climática, diversidade de vegetações, uma diversidade cultural, dentre outros aspectos muito importantes a serem analisados e estudados, tá? Nesse quatrimestre, em especial no continente asiático, tá? A gente tem aí a Rússia como o maior país, tá? Do mundo. A Rússia tanto está na Europa como na Ásia, o chamado termo Eurásia, né? A Rússia aqui. Temos a China, temos a Mongólia, temos aqui a Índia ao sul da Ásia, temos aqui o Afeganistão, o Irã, Iraque, a Jordânia, a Arábia Saudita aqui no Oriente Médio, temos no extremo Oriente aqui, tá? A Coreia do Sul, a Coreia do Norte, o Japão, a própria China, Taiwan, Sudeste Asiático, como Vietnã, Camboja, Filipinas, tá? Temos a Indonésia aqui também, tá? E temos a Rússia aqui no norte da Ásia, na Ásia setentrional, tá? E a Ásia Central temos o Quirguistão, Tajiquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, tá? Essas áreas aqui é a Ásia Central, tá? Desse continente. Essa é a subdivisão regional desse continente asiático. Então, galera, a Ásia aí é o maior continente, como eu falei para vocês, com mais de um terço, quase um terço de todas as áreas de terras emersas de continentes, com mais de 44 milhões de quilômetros quadrados, tá? E um número bem expressivo de habitantes, mais de 4,5 bilhões de habitantes. As duas maiores populações são a China, tá? Com mais de 1,3 bilhões aí, 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e a Índia com mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas. São as duas maiores populações da Ásia, tá? Mas no geral aí temos aí 4,5 bilhões de habitantes que vivem nesse continente, tá? Esse continente que praticamente é quase um terço de todas as áreas emersas, tá? Dos continentes aí do planeta, sendo o maior em extensão territorial no mundo. Então esse número aí, que supera quase 50% da população do mundo, corresponde a 70 habitantes a cada quilômetro quadrado. A gente tem aí 70 habitantes a cada quilômetro quadrado. Então a Ásia é um continente bem extenso, mais extenso, né, que os demais continentes do mundo, tá? É um continente populoso e também muito povoado, tá? A palavra populoso tá relacionado à população total, tá? 4,5 bilhões de pessoas no geral, né? E a palavra povoado está relacionada a cada habitante em relação ao seu quilômetro quadrado, que aí tá, chega a 70 habitantes a cada quilômetro quadrado nesse continente. Aqui temos as regiões da Ásia, galera. Aqui temos o norte, ou seja, a Ásia setentrional. Temos a Ásia central, tá? Temos aqui a Ásia ocidental, tá? Ou o Oriente Médio, tá?
temos a Ásia Meridional, que é o sul, temos a Ásia Oriental, que é o extremo oriente, e temos o sudeste da Ásia, que é aqui, em amarelo mais mostarda. Então aqui é uma forma de você regionalizar e separar as divisões, as subdivisões, né, das sub-regiões da Ásia, como fosse a América Central, América do Norte, América do Sul, tá? Uma sub-regionalização, tá? Desse continente. Então temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6 subcontinentes, tá? Dentro do continente asiático. A Ásia, né? O mais extenso e populoso dos continentes, ocupa aí 1/3 da área da Terra e abriga 3/5 da humanidade. Então, como eu falei anteriormente para vocês, no conjunto de terras emersas, né, em maior número entre os continentes, né, além da Oceania, além da Antártida, além da América, da África, da Europa e também, tá, entre outras regiões do mundo, a Ásia hoje é o mais extenso e também, consequentemente, tem a maior população, tá? É muito povoado e também muito populoso, tá? Ocupa 1/3 da área da Terra, tá? Em relação aí aos mais de 40 milhões de quilômetros quadrados, tá? Abriga a maior parte do planeta, dos conjuntos de terras emersas, e abriga aí 3/5 da humanidade, entre aí as duas maiores nações, tá? Duas maiores populações mundiais, que é a China, com mais de 1 bilhão e 300 milhões de pessoas, e também temos a Índia, tá? Com mais de 1 bilhão e 200 milhões de pessoas, tá? Então a Ásia hoje é um continente que apresenta contrastes sociais, econômicos, políticos, físicos, naturais, tá? Em todo o planeta. Agora eu vou falar sobre as posições geográficas, tá, do continente asiático, tá? Os limites territoriais, os limites marítimos que separam aí, tá, os demais continentes, tá? Em especial aí a África, a Europa e também a Oceania do continente asiático. Então aí temos o primeiro, né, ao norte, tá? Temos o Oceano Glacial Ártico, tá? O norte, a parte setentrional desse continente, ele é banhado pelo Oceano Glacial Ártico, em especial a Rússia. A Rússia é o maior país do mundo, tá? E tem a sua maior parte a leste, tá? Além dos montes Urais e do rio Ural, tá? Na parte leste asiática, tá? Banhado ao norte pelo Oceano Glacial Ártico. A leste, tá? O continente asiático, ele é banhado pelo Oceano Pacífico. A gente tem ali os países do Extremo Oriente, por exemplo, o Japão, a China, a Coreia do Sul, Coreia do Norte, por exemplo, são países que são banhados pelo Pacífico. Ao sul, tá? Temos o Oceano Índico. Um exemplo disso é a Índia, tá? Que está ali na parte meridional. Meridional, gente, quando vocês ouvirem essa palavra, é o sul, tá? Do continente asiático. Temos também, né, e a oeste, né, pelos mares Vermelho, tá? Arábia Saudita, Egito, por exemplo, tá? E Mediterrâneo pela Europa, tá? Temos da qual aí está separado os Montes Urais, a Rússia, tá? Que é separada aí, né, tanto da parte oeste europeia e leste asiática. Comunica-se com a África pelo Istmo, tá, de Suez, ou Canal de Suez, com a Oceania pelas ilhas da Indonésia, e separa-se da América pelo Estreito, tá, de Bering, ao norte do continente asiático. Então, um resumo no geral aí, nos limites territoriais, marítimos, a posição geográfica do continente asiático, tá? A Ásia, ela está totalmente, tá, maior parte aí localizada no hemisfério oriental, toda ela, na verdade, totalmente, tá?
e na maior parte do hemisfério setentrional, ou seja, no norte, em relação à linha do Equador, e com uma pequena porção de terras no hemisfério austral, ou seja, no sul, abaixo da linha do Equador. E aí temos um total de 55 países, tá, desse continente. Agora eu vou falar sobre o relevo. Tá? O relevo apresenta aí os maiores extremos do planeta. Temos a montanha mais alta, o Everest, na fronteira entre o Nepal e a China, com mais de 8.800 metros, tá, de altitude. O Monte Everest fica ali na cordilheira, tá, do Himalaia. Então o relevo aí a gente vê, né, um relevo montanhoso, tá? Ela abriga aí outras formas também de relevo existentes, e temos a cadeia de montanha aí que se destaca como o Himalaia, o Monte Everest, tá? Temos os montes Urais também, que separam a Rússia Oriental e a Rússia Ocidental da Europa. A Ásia da Europa, né, como é conhecido o território russo, tem também as montanhas localizadas na região do Cáucaso, tá? Os planaltos asiáticos próximos às cadeias montanhosas, tá? Formam as regiões com maiores altitudes médias do planeta, tornando a ocupação humana praticamente impossível. Cada altitude, região muito fria, muita neve, tá? O ar rarefeito, então a produção agrícola, pecuária, né? Infelizmente aqui não tem como se produzir, se desenvolver por causa da altitude. A cada 100 metros que você aí diminui meio grau. Mais de 8.000 metros de altitude, né? É o extremo aí, a parte mais alta do planeta, que é o Monte Everest. Tudo fica difícil. Clima seco, frio, o ar rarefeito, o oxigênio, né, fica cada vez mais difícil para ser, né, respirado, para ser aspirado, fica difícil, tá, por causa da altitude. Temos aqui outra forma de relevo. A outra forma de relevo aqui que eu vou falar agora para vocês é a depressão, a mais profunda, tá, que é a do Mar Morto, que atinge aí cerca de 406 metros abaixo do nível do mar. O Mar Morto ele banha Israel, a Cisjordânia e a Jordânia. É um lago salgado, tá, cujas margens estão aí cerca de 406 metros abaixo do nível do mar, sendo o ponto mais baixo em terra seca do planeta. Sua famosa água hipersalina facilita a flutuação, né, por causa da grande salinidade, faz com que o seu corpo, de uma forma gravitacional, fique boiando, fique flutuando, tá, na parte superficial do Mar Morto. Agora eu vou falar sobre vegetação do continente asiático. A gente tem aí duas muito presentes nesse continente: áreas de tundra e as florestas tropicais, tá? A gente vê um bioma de tundra aqui nas áreas mais frias, vegetações mais rasteiras, tá? Em relação às florestas tropicais, que são florestas mais exuberantes, com um clima mais quente, não tão frio como um bioma de tundra, tá? Bem no norte aí do continente asiático, tá? Aqui já está as florestas tropicais já estão em áreas de médias e baixas latitudes. Em altas latitudes já é o bioma de tundra, já próximo ao Oceano Glacial Ártico, tá? Não no Ártico, mais próximo, né? Uma vegetação mais rasteira. Então, a cobertura vegetal do continente, tá, na parte norte, onde temos aqui a tundra, tá, e temos também ao sul, tá, encontra-se a região coberta por bosques de coníferas, estepes e grandes regiões desérticas. Predominam no sul da Sibéria, tá, e na Ásia Central, essas áreas aqui, ó, de bioma de tundra, tá. As chuvas são periódicas na Índia, que é a parte sul, na China, no extremo oriente, tá, e na Indochina, na parte também da Indonésia. Favorecem o desenvolvimento de florestas tropicais, tá, o clima mais chuvoso, mais quente, isso causa aí uma exuberância, tá, das árvores de grande porte, sempre verdes, tá, um clima, tá,
muito mais propício ao desenvolvimento das vegetações das áreas de médias e baixas latitudes, mais próximos à linha do Equador, principalmente no sul da Ásia. E aqui a tundra já é mais para o norte da Ásia, com um clima mais frio. Agora vamos estudar o clima, né? O clima do continente asiático, ele varia entre polar, o extremo norte, tá? Entre a Sibéria e o Oceano Ártico ali, o Oceano Glacial Ártico, extremo norte da Rússia, tá? Temos o clima temperado continental, tá? Bem na parte central desse continente. Temos o clima mediterrâneo nos litorais, o clima tropical próximo às áreas da linha do Equador, tá? No sudeste asiático, sul da Ásia, e temos o clima equatorial bem na linha do Equador, tá? Então o clima siberiano polar, tá? Clima frio, tá? Temos o clima continental, tá? Temos o clima mediterrâneo, tropical e equatorial nessas áreas aqui, tá? Mais abaixo aqui tem muitas vegetações, até aqui também, tá? Então há esses 5 tipos de climas aí, tá? E com isso a gente vê uma grande variedade de climas no território asiático, tá? Desde o norte, tá? Ao sul, tá? Do continente, tá? E nas partes centrais também, e nas áreas entre os trópicos, com clima tropical, um clima mais frio, chuvoso, mais quente, chuvoso, perdão, tá? Como equatorial, tá? Em relação ao clima polar e continental, que tem invernos mais rigorosos e verões não tão rigorosos como o clima tropical, mediterrâneo e equatorial. Então esses 3 climas aqui são mais quentes, mais úmidos e chuvosos. Já o clima polar e continental, eles não são tão quentes, tá? Não tem verões muito rigorosos, mas os invernos sim, são rigorosos. Aqui tem um resumo, tá? O clima se divide em 4 regiões climáticas, né? O clima siberiano, o extremo norte da Ásia, temperaturas baixíssimas, presentes de tundra ao norte, taiga no centro e estepes ao sul. Então são vegetações bem rasteiras, formado por musgos, líquens, tá? E gramíneas, como os estepes ao sul. Então, o clima siberiano são climas aí com invernos bem rigorosos, mas com verões não tão rigorosos assim, porque estão em áreas de baixas e de áreas de médias e altas latitudes, próximos ao Ártico. Então são climas mais frios, tá? Sendo um clima mais frio, as vegetações não se desenvolvem de uma forma exuberante como as áreas tropicais. Temos o clima mediterrâneo, já na Ásia Menor, por exemplo, o Oriente Médio, tá? Um exemplo disso. Verões quentes e secos, tá? E invernos com muita chuva. Temos o clima desértico, tá? Na Síria, no Oriente Médio ali, ó, Arábia Saudita, Índia, Irã, tá? Regiões com temperaturas elevadas durante o dia e frias à noite. Regiões áridas com baixo índice pluviométrico, ou seja, baixo índice de chuvas, tá? Pelo clima ser desértico, tá? O clima mediterrâneo ele é mais chuvoso, tá? Do que o desértico. O desértico, a estiagem, a redução de chuvas é muito grande. É parecido com o clima semiárido aqui no Nordeste brasileiro, no sertão, tá? Mas o clima desértico ainda é mais severo em relação à falta de chuvas. E o clima de monções, temos também o clima de monções úmidas e monções chuvosas e monções secas, tá? Aparece na Ásia Oriental e Meridional, tá? Como a Índia, por exemplo. Temos o inverno seco, tá? As monções secas trazendo muito frio e pouca chuva, e as monções de verão que são extremamente chuvosos, tá? E rentáveis aí para a produção agrícola. A hidrografia, galera, também no continente asiático, tá? Em especial aí no norte do continente, ele é cortado pelos grandes rios da Sibéria,
que é o Obi, Iesinei, Lena e Colima, tá? Que desaguam no Oceano Ártico e permanecem congelados durante boa parte do ano. O clima ser siberiano, o clima ser muito seco, frio, há um congelamento dessas águas, tá? Causando aí um certo problema para desaguar nos oceanos do Ártico, então eles se congelam. Na Ásia Central, tá? Encontram-se as bacias do rio Tarim, no noroeste da China, os rios Guangzhou, o rio Yangtze-Kiang, tá? Temos os rios Amudar e Cedária, tá? Que desembocam no mar, tá? De Aral. Então são os principais rios aí. Temos o rio Eufrates, rio Tigre, na antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. Temos o rio Indo, o rio Ganges na Índia, tá? São os rios aí, rio Mekong também no Vietnã, são rios com grandes volumes de água, principalmente nos verões, tá? Nos climas de monções, tá? Que trazem muitas chuvas, tá? Um índice de chuvas muito grande, deixa os rios aí com bastante volume de água, tá? Na parte central e sul, tá? Do sudeste também da Ásia, tá? Com volume de água muito grande. Já nas áreas do norte, as águas dos rios não são tão extensas, né? O volume de água não é tão grande, mas aquele pouco volume que tem, tá? Ele se congela durante os invernos mais rigorosos no norte, principalmente com o clima siberiano, tá, galera? Então por hoje é só. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, tá? Eu vou estar online, mesmo presencialmente, com a turma no ano A, tá? Uma subturma, né? No ano A eu estarei com eles, tá? Aplicando essa mesma aula, e vocês vão tirando dúvidas comigo também online, em tempo real, estando em casa, tá? E na outra semana vocês vão estar comigo presentes e vice-versa, tá? Vai ser essa forma híbrida e remota, né? Forma presencial e remota, as aulas aí no Colégio Gama, tá? Em relação à pandemia, tá? E prevenção contra o coronavírus, tá? Então se cuidem, estudem, tá? Eu vou deixar as atividades na plataforma para vocês fazerem, tá? E qualquer coisa entre em contato comigo. Então, até a próxima.